Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina cálculo numérico. Aqui eu vou estar falando da interpolação de Lagrange, que é uma espécie de aproximação, né, que a gente tem de um certo fenômeno. Então a gente tem um fenômeno no qual a gente desconhece, então a gente pode usar, de certa forma, funções fáceis de se trabalhar para tentar estar aproximando esse polinômio. Vamos pegar a situação aqui que eu explico dentro dela, tá certo? Imagine que eu queira, né, eu faça algumas medições de temperatura ao longo de um certo dia. Sei lá, eu cheguei num certo dia e medi às 6 horas da manhã até às 10, medindo no início de cada hora, eu fui lá e tirei a medida de temperatura que fazia num determinado local. Então às 6 horas eu fui lá e observei que fazia 14 graus, às 7 horas 17 graus, às 8 horas 21 graus, às 9 horas 26 e às 10 horas 27 graus. Então aí eu vou e disponho isso num gráfico. E a pergunta minha é o seguinte: qual deve ser a temperatura, por exemplo, aqui em 8,5 horas? Então, digamos que eu pergunte para você esse problema aqui, ou seja, quanto deve ser aqui, ó, 8,5 está mais ou menos aqui. Quanto deve marcar? Sei lá, olhando pela tendência aqui, né? Sei lá, deve estar mais ou menos por aqui, né? Então, aí é o seguinte, é possível, né, que a gente consiga um polinômio que meio que me dê uma resposta para esse fenômeno. Imagine que o fenômeno real, eu vou tentar fazer ele aqui, eu não sei se você está vendo, mas aqui a cor é preta, tá certo? Que é a mesma dos pontinhos. Então imagine que o fenômeno real tenha sido esse aqui, ó. Certo? Então, talvez eu consiga um polinômio que ele passe exatamente nesses pontos, ele tem alguma diferençazinha em relação à função, ou seja, aqui é o meu fenômeno f de x, que eu não conheço, em preto, e aqui essa cor, aqui, é o meu fenômeno, é o meu polinômio p de x, passando por esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá certo? E aí, é o seguinte, será que eu consigo um polinômio que tem a função de aproximar essa função nos outros pontos? Porque assim, ele já vai passar nesses pontos aqui, tudo bem, a gente até resolve por sistemas, né? Você já deve ter feito algum exercício parecido com esse, pelo menos para retas e parábolas, tá certo? Então, será que eu consigo? Então aí, talvez, com esse polinômio, aqui ó, às 8h30, né, que a gente fala assim, né, 8,5 horas ou 8 horas e 30 minutos, né? Às 8,5 horas, sei lá, se eu olhar aqui, ó, eu não conheço a minha função, perceba, esse fenômeno aqui ele é desconhecido para mim. Se eu já conhecer ele, é só substituir aqui. Então eu vou e olho aqui, ó, quanto é que meu polinômio diz que é? Está aqui em cima, ó. Quanto realmente foi, está aqui. Ele passa exatamente aqui na curva, tá certo? Perceba que há um errinho. Aí a resposta é possível fazer esse tipo de coisa? Essa aproximação é boa ou não é? Esse teorema aqui, esse primeiro teorema, responde essa pergunta. Então eu vou supor o seguinte, que esse fenômeno que eu estou tentando aproximar seja definido por uma função, mesmo que eu não conheça, mas que seja contínua, ou seja, essa temperatura ela aumenta continuamente, digamos assim. Ela não dá tipo assim, aumentos do nada, ela está lá em 1 grau e foi para, sei lá, de 6 para 7 horas ela foi aumentando continuamente, ela não deu saltos de temperatura. Tipo assim, ele estava aqui na 14 e saltou imediatamente para 17 sem passar, por exemplo, pela 16. Então não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, suponha f definida e seja contínua no intervalo AB. No nosso caso aqui no intervalo 6, 10. Então, para cada epsilon, ou seja, esse epsilon vai ser nossa tolerância, nossa margem de erro, né? Existe um p de x tal que a diferença da função para esse p de x seja menor que epsilon para todo x nesse intervalo. Quer dizer, se eu quiser, eu consigo um polinômio quase tão bom quanto a função. Aí eu falo, não, eu quero que eu tenha um erro máximo no intervalo de 0,1, ou seja, a diferença entre o que eu vou estimar e o que de fato ocorreu seja de 0,1. Então, se eu conhecer algumas características dessa f, como algumas derivadas dela, eu posso estar procurando um polinômio, claro, talvez eu precise de mais pontos, né? Esses 5 pontos aqui, 6, 7, 8, 9, 10 que eu marquei, eles já vão ter um certo erro.
Se eu quiser mais, aí eu teria que, por exemplo, ter pego mais termômetros. Sei lá, uma precisão maior, digamos, eu vou medir a cada meia hora, então. De 6, depois meia 6,30, 7,30. Claro que não tem graça medir em 8,30, né? Porque aí vai ser o valor verdadeiro. Mas, sei lá, eu faço mais medições, então eu vou ter algo melhor. Pelo menos é assim que a gente vai ver que deve ocorrer na prática. Então, esse primeiro resultado aqui, eu vou estar fazendo uma videoaula para expor esse erro aí, que é o erro do polinômio de Lagrange, né? Então, esse polinômio vai aproximar essa função. Então, o objetivo nosso é estudar essa aproximação. Conseguir um polinômio P de x, tal que P de x seja aproximadamente f de x em AB. No nosso caso, no intervalo de 6 a 10 horas da manhã. Tá certo? Em particular, nesta questão aqui, se eu for usar um polinômio que passa por todos esses 5 pontos aqui, 6, 14, 7, 17, 8, 21, 9, não. Tá, 6, 14, 7, 17, 8, 21, 9. 9, 26, confundi aqui com 8,5, né? 9, 26 e 10, 27. Em particular, eu vou obter esse polinômio aqui, ó. São 4 pontos, 5 pontos, então eu vou ter um polinômio de grau 4. Porque eu estou usando todos. Eu podia não usar todos, mas o importante é que eu use um que esteja antes do 8,5 e outro que esteja depois, pelo menos. Poderia fazer com esse e esse. Esses 3 últimos aqui, só esses 2. Então, assim, cada um vai me dar um polinômio de grau diferente, tá certo? Então, assim, eu tenho aqui menos 25 sobre 24. Isso aqui eu usei um software, viu, gente, para calcular. Depois eu vou estar... Opa, menos 5. Depois eu vou estar fazendo isso aqui no PC, né? Fazendo alguma videoaula, inserindo alguma videoaula, para a gente estar olhando como é que isso aqui é simples de ser calculado. Isso aqui a gente está estudando mais a parte teórica, tá certo? Lembrando que a parte prática de cálculo numérico é aconselhável que você faça ela o quê? Usando um software. A parte prática, certo? Porque assim, os cálculos são grandes demais. Assim, a gente faz assim, no quadro só exemplos menores, né? Com poucos valores e tal. Então, este polinômiozinho, por incrível que pareça, não é bem o desenho dele que está aqui em azul, né? Que fique bem claro, mas vamos supor que seja. Então, o que acontece? Se eu pegar esse carinha aqui, ó, e calcular ele em 8,5, né, digamos que aqui seja aproximado, né? Tá meio na vertical, esse símbolo aqui, né? Eu dei uma deitada nele. Ele vai ser o P de 8,5, que vai ser igual a... Calculando isso aí, se você jogar aí e fizer a conta, né? Se eu não copiei errado aqui para o quadro, se eu copiei, depois você vai aprender a fazer um programa rapidinho, você corrige aí. Eu obtive esse valor aqui, ó. 53, olha só que absurdo. 23,57 graus. Certo? Então, se eu fosse marcar aqui no gráfico, essa parte aqui, esse pontinho azul aqui, ó. Opa, ficou horrível o meu desenho. Acho que ele daria um pouquinho mais em cima, né? Digamos que bateu onde eu fiz, né? Então, se eu fosse marcar aqui o 23,57, que é a imagem do 8,5, ó. Ele daria mais ou menos aqui, né? Eu dei uma descidinha ali, mas é porque o desenho não tem como ficar muito bom, não. O que acontece, ó? O valor real seria esse aqui de baixo, só que ele deu esse aqui de cima. Tá certo? Que não é uma estimativa ruim, ó. 21, 22, 23, 24. Então, 23,7 fica aqui no meio, né? Então, não foi uma estimativa ruim. O verdadeiro valor não sei quanto é que é. Certo? Se eu conhecesse a função f, digamos que eu saberia. Alguns exercícios que eu vou fazer, a gente vai conhecer essa função exatamente para calcular o erro. Tá certo? Mas aqui, a princípio, o legal é imaginar como seria na realidade. Na realidade, se você está estudando um fenômeno que você conhece a função, você não precisa usar esse tipo de ferramenta. Tá certo? Se você não conhece a função, aí você pode recorrer a esse tipo de ferramenta. Tá certo? Então, o primeiro teorema, ele nos responde a pergunta o polinômio, se eu tiver uma quantidade de pontos suficientes, eu vou conseguir eles tão bom quanto eu queira. Ou seja, eu dou lá uma precisão e falo, não,
Se você tiver nesse ponto, certo? Você vai conseguir ter uma precisão desejada, a precisão que você quer. Na teoria, o cálculo dessa precisão é um pouco difícil de se fazer. O que a gente faz é o seguinte, quanto mais medições a gente tem, e esses intervalos não podem ser muito grandes, melhor vai ser minha estimativa de quanto meu verdadeiro fenômeno é naquele local, tá certo? Então, você tem aqui o primeiro teorema, esse aí. O segundo teorema, é dele que mais se trata a aula, é o seguinte, é o teorema que dá o polinômio de Lagrange, por assim dizer. Aqui eu tenho o seguinte, se x0, x1, xn são n mais 1 pontos de x, e f é uma função cujas imagens fx0, fx1, fxn são conhecidas, né? Então existe um único polinômio f de xk igual a p de xk para todo k igual a 0, 1. Certo? Então vai ter um único polinômio, ou seja, esse polinômio aqui, de grau 4, eu afirmo a você que você pode até ter outro método de achar, mas você sempre, de achar um polinômio interpolador, mas ele sempre vai ser igual a esse. Pode ser que no início ele esteja escrito diferente, não tenha essas potências aqui, x a 4, x a 4, desse jeitinho aqui, mas você consegue, manipulando esse aqui algebricamente, chegar no outro e vice-versa, ou seja, só vai ter um polinômio interpolador. Ele é dado por essa formulazinha aqui, ó. P de x vai ser o f de x0, que são os valores das imagens conhecidas, né, nos pontos x0 do domínio, vezes um certo ln0 de x, fx1 ln1 de x, fxn ln de x, então, nessa forma aqui de somatório, somatório desses produtos aqui, onde cada lnk, ele é dado por assim, ele vai ser x menos todos os pontos x0 em produto em cima, menos o xk. Então eu vou omitir, ó, observe que no xk que ele pulou, ó, do k menos 1 para o k mais 1, ele deu um salto, então ele não colocou x menos xk. Isso vai ter um detalhe muito importante. E embaixo é xk menos todo mundo. Óbvio, por que ele não botou x menos xk aqui? Porque pela lógica, se ele fosse usar o padrão embaixo, você teria xk menos xk, você teria uma divisão por 0. Então, algo aconteceria de errado. Então, está aqui o nosso polinômio, né, de Lagrange. Mas aí é o seguinte, então, professor, então ele nos dá o polinômio mesmo, ele é único, esse polinômio existe mesmo, ele tem grau n, como é que funciona? Vou fazer as duas demonstrações, tanto da unicidade, vou fazer primeiro, quanto da existência, tá certo? Do polinômio. Então vamos demonstrar esse segundo teorema aí. O primeiro a gente deixa para depois. Você só precisa saber que existe, né, o primeiro, ou seja, você vai conseguir sempre um polinômio tão bom quanto você queira. Você vai ter uma precisão, você vai falar, ó, se eu for calculando em mais pontos, tendo mais medições lá no meu termômetro lá, eu vou ter uma função melhor. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu vou provar a unicidade. Normalmente a gente prova a existência e depois a unicidade, tá certo? Mas uma não necessariamente depende da outra. Então, a demonstração do teorema 2, ela perpassa pela existência, né, e unicidade. Então, como é que a gente prova que tem um único? Quer dizer, que se tiver, ele vai ser único. A gente faz o seguinte, ó. Eu vou supor que tenha mais de um. Né? Então, suponha P de x e Q de x sejam, né, suponha P de x e Q de x polinômios de grau n, certo? Então eu vou supor polinômios de grau n passando por x0, f de x0, x1, f de x1, até xn, f de xn. Note que eu estou usando a palavra f, não p, porque f é o ponto onde p, o polinômio e a função são iguais, certo? Fora deles, não necessariamente. Então eu tenho um polinômio grau n passando por esses n mais 1 pontos. Tá certo? Então, aí eu vou considerar o polinômio, consideremos o polinômio
S de x igual a P de x menos Q de x. O que quer dizer isso aqui, x0, fx0 tal? Quer dizer o seguinte, esses pontos aqui quer dizer o seguinte, que tanto a S de x0, ou seja, se eu for calcular aqui, o que é S de x0? É P de x0 menos F de menos Q de x0. Mas se esse polinômio passa nesses pontos, os dois valem F de x0. E na verdade isso vale para todo x. Então P de xn menos Q de xn é o F de xn menos F de xn. Então para todos os valores de 0, de x0 até xn, eu tenho essa igualdade. O que eu mostro com isso? A diferença de polinômios ela não aumenta o grau, ou seja, então note que S tem n mais 1 raízes e grau no máximo n. Por quê? Porque ele é a diferença de dois polinômios. Se você voltar lá no assunto polinômios, lá no terceiro ano de ensino médio, no segundo ano de ensino médio, você vai perceber o seguinte, que a diferença de polinômios, ela é feita o quê? Ela é no máximo o grau do maior. O produto você soma os graus, a divisão você subtrai os graus, a soma você tem também igual a diferença, no máximo o grau do maior. Ou seja, um polinômio de grau 3 com um de grau 2, por exemplo, vamos supor que fosse graus diferentes, eu teria, a soma seria um de grau 3. Agora, 2 de grau 3 eu poderia anular aquele termo lá do grau 3 e cair para 2, cair para 0, cair para 1, sei lá. Então, note que S tem n mais 1 raiz e grau no máximo n. Mas isso não é possível a menos que S seja nulo. Por quê? O teorema fundamental da álgebra, eu mencionei ele aí, o teorema fundamental da álgebra assegura que todo polinômio de grau n tem n raízes. Todo polinômio não nulo, né? Todo polinômio só que esse cara aqui, ele tem n mais 1 raízes. Então ele só pode ocorrer isso que se ele for um polinômio nulo. Porque o polinômio nulo ele se anula em qualquer quantidade de pontos. Em particular, ele se anula nesses pontos aqui, x0 até xn, porque ele é nulo, logo S de x igual a 0. Tá certo? Se S é 0, o que eu concluo daqui? Né? Eu vou apagar esse primeiro aqui de cima, tá certo? Só preciso desse pedacinho aqui para concluir. Como S de x é 0 para todo x, temos que, inclusive esses aqui, ele é 0 para todo mundo, ele é o polinômio nulo. Temos que P de x igual a Q de x. Você bota o 0 aqui, aí você pode passar para lá de cá. Então eu provei o quê? Eu assumi que eu tinha dois polinômios e no final provei que eles são iguais. Então eu provei que o polinômio é único. Se eu assumir que duas coisas estão fazendo um certo papel e depois eu mostrar que na verdade esse papel é o mesmo para os dois, então eu provei que não pode ter duas coisas, só tem uma na verdade. Então não existe P e Q, porque na verdade Q já é P, certo? Por unicidade. Agora eu vou fazer a existência. A existência é fácil, porque ele já deu aqui. Eu só preciso verificar na existência, por isso que eu fiz a unicidade primeiro, contrariando muitos teoremas, normalmente você faz a existência, depois a unicidade, aqui eu fiz a unicidade primeiro, porque você vai perceber o seguinte, esse polinômio daqui, ele vai ter, né, se os pontos forem distintos,
provavelmente grau n. Basta eu mostrar que ele passa de fato onde ele diz que passa. Que quando eu jogar x0 ele vai dar x0, quando eu jogar x1 ele vai dar x1, quando eu jogar xn ele vai dar xn. Então já deu aí praticamente todo o trabalho já está feito. Então a unicidade já foi feita, vamos para a existência. Certo? Então reflete bem nisso aqui. Esse carinha aqui, gente, eu não consegui provar ele, a demonstração do teorema fundamental da álgebra, ela é bem complexa, não, ela utiliza números complexos. Então assim, ela é pesadinha. É um dos poucos resultados que eu estou colocando aqui, que de fato eu não prometo nem demonstrar. Né? Mas ele dizem que é a tese de doutorado de Gauss, né? Esse teorema aqui, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que foi esse mesmo. Então, ó, vamos agora fazer a existência. A existência, basta a gente observar o seguinte, ele já exibiu o cara. Basta a gente só verificar. Verifiquemos algumas coisas. Vamos voltar para o teorema. Então, ele me disse que vai ser f0 ln0 de x, fx1 ln1 de x, onde esses ln são isso. Ó. Vamos verificar umas coisas. Ó. Se eu pegar aqui ln0, aplicar em x0, ou seja, quem é ln0 vai ser x menos x0, a parte de cima ela não muda, mas embaixo vai ser x0 menos x1, porque o x0 não pode aparecer embaixo. Então vai ser isso aqui, ó. ln0 de x, vamos colocar assim genérico, vai ser x menos x1, x menos x2, vezes x menos xn, sobre x0 menos x1, x0 menos x2. Então embaixo fica todo mundo, subtrai-se de todo mundo, menos x0 menos x0. Então por isso que x0 não aparece em cima. Certo? Então fica x0 menos xn. Observe uma coisa interessante. Quanto vale ln0 no ponto exatamente x0? É só substituir x por x0. Então vai ficar x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos xn sobre. Ué, igual, né? Vale 1. Agora, quanto vale se eu jogasse, por exemplo, em x1? ln0 em x1. Seria x1 menos x1, x1 menos x2, vezes x1 menos xn, sobre. Embaixo não muda, porque são constantes, né? Ele fica... Mas esse carinha aqui, ó, anula todo esse cara. E isso vai funcionar, gente, independente ln0 de x e vai ser zero para todo x e diferente de x0. Ou seja, com isso, se você for aplicando em todas, você vai perceber, aplicando x0, x1, xn, né? N, ln0 de x, ln1 de x, lnn de x, perceberemos que ele vai ser lnk de x e vai ser 1, se xi for exatamente o xk, ou seja, ele vai ser, por exemplo, o ln1, ele vai valer 1 para o x1 e vai ser 0 para todo mundo, porque quando eu subtrair, por exemplo, vai ter x0 menos x0, vai ter x2 menos x2, só não vai ter x1 menos x1, porque ele exclui. E ele vai ser 0, né,
Aí aqui a gente coloca assim, né? I igual a K e 0 para I diferente de K. Tá certo? Então eu tenho isso aí. Vamos aqui o seguinte. Agora vamos analisar o P de X. Agora, analisemos P de X. É como eu falei, aqui não é tão difícil porque ele já lhe deu a fórmula do polinômio interpolador. Então ele já lhe deu uma possível existência. A gente só precisa verificar o seguinte, que esse polinômio vai ter grau n, fácil ver isso, por quê? Cada termo desse, ó, qual o grau desse termo aqui? Ó? Perceba o seguinte, os termos em x aqui, ó, o x elevado a n, isso aqui vai ser um x elevado a n mais alguma coisa de grau n menos 1. Menor ou igual, né? Grau menor ou igual que n menos 1. Porque esse primeiro cara aqui vai multiplicar, né? Vai ficar x elevado a n, depois vai ter aquele boleiro todo. Essa parte aqui de baixo não é zero, porque esses caras são diferentes pelo teorema, pontos distintos, tá vendo? Então assim, eu vou ter isso, xn e tal. Então, aí o que que acontece? Então, se esses caras aqui, esses f's, não forem zero, né, todos eles, digamos que um pelo menos não seja zero, embora pode acontecer de ser, eu vou ter um polinômio de modo geral de grau até n, certo? Então aqui é a mesma coisa, então L de 0 é xn, então isso funciona para qualquer caso, certo? Cada bloquinho desse aqui, ó, isso aqui é um polinômio de grau n, isso é um polinômio de grau n, isso é um polinômio de grau n. Claro que quando eu fizer a conta aí, talvez um anule o outro, mas P de x, ele não tem grau superior a n, que fique bem claro isso, porque aqui ele é o produto de n fatores. Tá certo? Então, analisando P de x, eu tenho o seguinte, o que é P de x0? Então, ó, aqui é x genérico, é jogar x0 em todos os x do lado de cá. Vai ser f de x0, ln0 de x0, mais f de x1, ln1 de x0, mais f de xn, ln n de x0. Mas isso aqui dá quanto, gente? Esse primeiro cara vale 1. E todos os outros valem 0. Então, deu só f de x0. Analogamente, quer dizer, eu posso até escrever aqui, né? Não sei se vai ter espaço. Teve. F de x0. Analogamente, o P de x1, né? Vamos apagar aqui o teorema, tá certo? É só esse pedaço inicial aqui. Deixa aqui a função, né? P de x. Aí P de x1 vai ser o quê? F de x0, ó. Quem é que muda? Só aqui. Isso aqui é fixo. F de 0, ln0 de x1, mais f de x1, ln1 de x1 também, mais f de xn, ln n de xn, igual a f de... Aí vai dar quanto? De novo. Esse cara aqui agora zerou, porque quando eu for fazer aqui, vai ter um certo termo aqui que vai ser x0 menos x0, né? Então aqui vai anular. Só que esse aqui dá 1, o segundo dá 1. E todo o resto se anula também. Certo? Esse termo aqui, ó, se anula. Botei aqui o corte no lugar. Então isso aqui vai dar o f de x1. Então, P de xn vai ser o quê? O f de x0, ln0 de xn, mais o f de x1, ln n de xn, mais o f de xn, ln n de xn, que de novo, ó, esse cara aqui vai zerar porque ele, se o i for igual ao k, né, ele vai ser 1, que é no caso, ó, o i aqui igual ao k, então aqui ele vale 1, ó, e no resto tudo ele vale 0. Então vai ficar só quem? F de xn vezes 1, f de xn. Então pronto, eu mostrei o quê? Que eu tenho um polinômio, logo temos um
polinômio de grau no máximo n. Claro que, usando a unicidade e usando a existência que eu acabei de provar, eu vou ter que esse polinômio é único com uma certa quantidade de pontos. Exemplo aqui é a questão que eu fiz. Por aqueles 4 pontos, 5 pontos, eu tinha só aquele polinômio. Então, se eu jogar no software, ele vai ter uma resposta, independente do método que ele vai utilizar, as respostas serão equivalentes. Mesmo que um escreva assim, sei lá, um polinômio escreveu p de x igual a x ao quadrado mais 3. O outro é menos 9, né? E o outro, q de x, aí escreveu assim, x menos 3 vezes x mais 3. Mas se você desenvolver esse, você chega nesse e vice-versa. Então, na verdade, você vai mostrar que você não tem um outro polinômio interpolador que passa por uns certos pontos, mas que você tem o mesmo polinômio, embora ele possa estar escrito diferente, é o que a gente vai perceber. Então, o polinômio interpolador é único, independente do método, tá certo? Para o vídeo não ficar muito longo, aí eu vou deixar um exercíciozinho de pegar essa interpolação para a próxima videoaula. No vídeo eu já dou a teoria, já falo o exercício. Aí você já segue aí que deve ter alguma aula de exercício logo depois. Tá certo? Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.